Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2022. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre liderança. Um exemplo disso, nas últimas duas lições, nós estudamos sobre a liderança de Moisés e sobre a liderança de Josué. Agora, nós teremos um tema mais abrangente, né? Nós iremos falar especificamente sobre a necessidade da liderança. E como diz o tema da nossa lição de hoje, a lição de número 5, a falta que faz um líder, né? O contexto da nossa lição está dentro do livro dos Juízes. E o livro dos Juízes nos apresentam um período onde a liderança do povo de Deus não era constante. Isso é importante. Uma liderança constante, uma liderança ativa, para que o povo esteja bem direcionado. E nesse contexto, no contexto do livro de Juízes, o povo de Deus não tinha uma liderança constante. Essa liderança constante já vai começar a se consolidar no final do período dos Juízes com o profeta Samuel, que depois dele vem o rei Saul. Então, o que nós iremos aprender aqui nesta lição é a importância de uma liderança consistente, a importância de um líder presente e de uma liderança consistente e permanente. Bom, antes disso, quero só lembrar a você, para que você tenha mais tempo de estudar, né? O professor, nós sabemos, no tempo que nós vivemos, todo mundo trabalha muito, e para preparar a aula, para preparar todo o material da aula, demanda muito tempo. E é por isso que o ebdenfoco.com existe, para otimizar o seu tempo, oferecendo a você subsídios de qualidade, subsídios de excelência para você ministrar a melhor aula na sua escola bíblica dominical. Lembrando que você tem os slides em PowerPoint das lições bíblicas da CPAD, todos prontos para você usar. Esses slides são 100% da revista, imagem de qualidade, prontinhos para ser usado. Você acessa www.ebdenfoco.com, seja assinante do ebdenfoco.com e você vai ter acesso a esse conteúdo de excelência. Lembrando que nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016. Já são mais de 750 slides. Você tem acesso aos slides atuais e aos slides desde 2016. Você acessa a plataforma e você tem acesso a todo esse conteúdo que vai ajudar você na sua escola bíblica dominical. Se você é alguém que usa ou tem interesse em usar os slides em PowerPoint na sua ministração, na sua escola bíblica, ou em qualquer momento da sua ministração na sua igreja, acesse o ebdenfoco.com e confira todo o conteúdo e toda a produção de slides que nós disponibilizamos para você, né? O conteúdo da assinatura é tanto slides de adultos quanto slides de jovens. Além disso, você tem slides de escatologia, que é bônus, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, inclusive cursos de capacitação para professores da EBD. Então acesse www.ebdenfoco.com e confira. Você acessa o site ou você entra em contato pelo WhatsApp, o número que está aqui na sua tela. Muito bem, então vamos para a nossa ministração. O texto principal da nossa lição se encontra em Juízes capítulo 21 e verso 25. E diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos.
Aqui nós já temos um texto que explica muito bem, e não é um texto qualquer, é um texto bíblico, né? É um escrito sagrado que explica muito bem a relevância, a importância de uma liderança consistente e contínua. Esse texto, né, está dentro do contexto do livro de Juízes, e o livro de Juízes está logo após as lideranças marcantes de Moisés e Josué. E olha só, nós temos aqui Moisés numa liderança de 40 anos no deserto e Josué numa liderança bastante longeva também, tanto na entrada e conquista de Canaã, quanto por um bom tempo, por uma geração na terra de Canaã. E olha só o que o escritor sagrado diz. Naqueles dias não havia líder, né? Não havia rei e não havia líder em Israel. E por causa da ausência dessa liderança constante, consistente e permanente, o povo fazia o que bem queria, o povo fazia o que achava que era certo. E o que isso gerou? Isso gerou caos. Quando não se tem uma liderança consistente e contínua, tem-se caos. Segundo os pesquisadores, o período dos juízes é o período mais obscuro da história do povo de Deus. Aí você pode perguntar assim, mas Melk, o período de escravidão, o período no deserto, e esse período era um período onde havia lideranças. No Egito tinha a liderança do próprio faraó que mantinha as coisas em controle. O povo não fazia o que queria, nem mesmo os judeus. No deserto tinha a liderança de Moisés. Na entrada da terra de Canaã tinha a liderança de Josué. O povo não fazia nem no aspecto religioso, nem no aspecto político, social, o que bem entendia. Não, havia liderança e por haver liderança havia regras. O que é muito importante, todo mundo tem que entender que se há uma liderança, então há um estatuto, há um regimento, há algumas normas pré-estabelecidas a serem seguidas. E qual o objetivo disso? A ordem, o bem de todos. Quando cada um faz o que bem entende, não tem ordem e não tem o bem de todos. Resumo da lição: Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo, e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos, né? Nós somos, por natureza, pessoas que necessitam, né, seres que necessitam de liderança, por natureza. E quanto mais quando nós estamos organizados em sociedade. Mesmo uma pessoa que vive isolado, ele sente necessidade de uma liderança. Quando ela se junta a outras pessoas, é impossível viver sem uma liderança. Porque a liderança, ela não vai... Eu não estou falando de uma liderança arbitrária, por exemplo, mas eu estou falando de uma liderança que vai fazer juízo de valor sobre, né, a conduta de cada um a partir de um estatuto, a partir de uma norma, a partir de um padrão, né? Não é a partir de um conceito pessoal, mas é a partir de algo pré-estabelecido, né? Nós temos, por exemplo, prefeitos, governadores, nós temos presidentes no nosso país, que eles governam, lideram nos aspectos próprios das suas funções a partir de algo pré-estabelecido. A Constituição do país, a Constituição dos estados, as leis municipais, mas é a partir de algo pré-estabelecido. Esse algo pré-estabelecido, que é a lei, por exemplo, lá em Israel, ela já existia. Moisés já havia escrito a lei. Deus já havia dado a lei para o povo através de Moisés. Mas como não havia alguém que fizesse juízo de valor a partir desta lei já existente, cada um fazia o que bem queria. E isso gerava caos. Mesmo
mesmo com algo já pré-estabelecido, como a lei, como uma constituição, é absolutamente necessário que se tenha liderança. Nós vivemos em um tempo onde a rebeldia, especialmente por causa da influência da esquerda mundial, nós temos um espírito revolucionário e rebelde na vida dos jovens, que as pessoas pensam que esse espírito rebelde, libertário, ele traz alguma coisa de boa. Não traz. Ele só traz caos. É óbvio que nós não podemos, diante de uma liderança arbitrária, diante de uma liderança opressora, simplesmente curvar a cabeça. Nós temos que nos revoltar, sim. Temos que nos revoltar e, pelos meios legais, ultrapassar, vencer essa liderança arbitrária, seja num aspecto político, seja num aspecto local, religioso, de congregação local. É absolutamente, sim, necessário que haja essa revolta no sentido desse inconformismo com a situação a partir de todos nós. Mas o espírito revolucionário e rebelde que a esquerda prega muito no mundo, ele só sabe trazer caos. Não traz ordem, não traz realmente liberdade, só traz caos. Por quê? Porque não se revolta contra um líder por qualquer motivo, por motivo pessoal. A única razão para se levantar contra um líder é quando esse líder foge das suas prerrogativas. É quando o líder abandona aquilo que foi pré-estabelecido, como uma lei, como a palavra de Deus, por exemplo. Aí sim, não pode se aceitar que alguém governe, que alguém lidere fora dos padrões pré-estabelecidos. Na igreja, por exemplo, não se pode imaginar, aceitar que alguém lidere uma comunidade, uma igreja, uma congregação, um ministério, mesmo que ele abandone a palavra de Deus. Não se pode. A palavra de Deus é o que nós temos como regra pré-estabelecida antes desse líder estar ali. Então é sob a autoridade da Bíblia que se lidera na igreja, e quando sai fora disso, o líder precisa ser também tirado. O texto bíblico da nossa lição é Juízes 2, 7 a 14. O bom mesmo seria se estudássemos o livro de Juízes para entender essa lição, porque o contexto é todo o livro de Juízes, mas pelo menos o capítulo 2 você deve estudar. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você já deve estar estudando esse texto. Nossa introdução. O livro de Juízes oferece um registro importante de um longo período da história de Israel. Ele mostra uma época de altos e baixos do povo de Deus, um tempo marcado pelo declínio espiritual, moral e social. Olha só, nós estamos falando de um período onde não havia uma liderança consistente e permanente, contínua, organizada. Não havia, porque os juízes, apesar das lideranças que surgiam, elas eram esporádicas. Deus levantava essas pessoas em momentos específicos para resolver problemas específicos. Não tinha uma liderança contínua, consistente, como por exemplo a liderança de Moisés, que deixa de forma planejada a liderança para Josué. Não tinha essa consistência na liderança. E o resultado dessa falta de consistência na liderança traz o quê? Trouxe declínio espiritual, declínio moral e declínio social. Trouxe idolatria para o povo, trouxe imoralidade para o povo e trouxe caos, miséria, toda sorte de pobreza para o povo, porque lhes faltava uma liderança consistente e contínua. Então, você jovem que está nos ouvindo, nos assistindo, e você professor deve explorar isso com seus alunos na sua classe, o espírito de rebeldia que o mundo, que a esquerda prega hoje no mundo, é algo do diabo.
A liderança, uma liderança consistente, temente a Deus, ela deve ser obedecida, porque isso é vontade de Deus. John Piper diz assim: quando é que um líder tem autoridade sobre nós? Quando ele está debaixo da autoridade da Bíblia. Foi o que eu falei. Todo líder, ele exerce liderança debaixo de algo que é maior do que ele, que foi pré-estabelecido antes. No caso de um país, por exemplo, a Constituição. No caso de uma igreja, de uma comunidade, a Bíblia, o estatuto da igreja, o regimento interno, o seu credo. Mas ninguém lidera a partir de si mesmo. Lidera a partir de algo maior, né? Que já foi pré-estabelecido, que estava antes ali, que foi acordado antes. E ninguém pode fazer uma liderança fora desse padrão. E a ausência total de liderança também gera caos, gera imoralidade, gera falta de espiritualidade, gera caos total. Um olhar mais atento sobre este livro nos permite dizer que um dos principais fatores para tal decadência foi a ausência de uma liderança constante à frente de Israel, né? A ausência de uma liderança constante e contínua, como eram as lideranças de Moisés e Josué. Na lição desse domingo, estudaremos as consequências da falta de uma liderança permanente estabelecida por Deus, né? Nós já falamos sobre isso e sobre isso iremos discorrer na lição. O período dos juízes, um pouco do contexto histórico, né? Inclusive nesse primeiro tópico, né? Nosso primeiro tópico, nós vamos ler mais, porque no texto, né, da leitura do que está aqui da revista, já está explicando o que é o contexto e a gente vai ler mais porque há pouca aplicabilidade no texto desse primeiro tópico. Mas vamos lá. O livro de Juízes é um livro histórico do Antigo Testamento, né? Está logo após Josué, cuja autoria é desconhecida, né? Ele relata a história dos chamados juízes que governavam o povo de Israel num período que compreendeu a morte de Josué e a ascensão de Saul como rei, né? O período dos juízes sai da liderança legislativa de Moisés e Josué, né? Especialmente de Josué, porque Moisés já havia morrido, e entra até a entrada da liderança dos monarcas, né? A liderança monárquica do primeiro rei de Israel, que é Saul. A destruição e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel, né? Até alguns vai dizer que o texto aqui de Atos é apenas uma referência aproximada, né? Não tem por objetivo de precisar a data, mas é aí em torno de mais de 400 anos, quase 450 anos. Alguns vão dizer que é 410, 415, 420, por aí. Mas enfim, mais de 400 menos 450 anos foi o período dos juízes. É um período longo, né? Um período bastante longo. Vamos imaginar 400 anos de caos para uma nação. 400 anos de pessoas se matando, de pessoas roubando uns aos outros e Deus levantando pessoas específicas para manter o controle, a ordem. E qual é o objetivo disso? O objetivo disso é Deus mostrar ao povo que eles precisam se submeter à sua lei, que eles precisam se submeter a Ele, que eles precisam viver como ovelhas, arrebanhadas, cuidadas por pastor. Não pode viver de qualquer jeito. Não tem como você viver em sociedade de qualquer jeito. Não tem como você fazer parte de uma equipe na empresa que você trabalha, no local de trabalho, e você fazer o que você bem entender. Não existe essa possibilidade. Quem faz o que bem entende só gera caos. Com uma abordagem de natureza religiosa, o livro de Juízes é melhor compreendido a partir de uma análise da realidade vivida por Israel naquela época. Israel vivia um período
em que não havia uma liderança consistente e contínua na frente da nação. Este exame nos mostra a infidelidade do povo, o juízo de Deus, o sofrimento, o clamor e a resposta do Todo-Poderoso, né? Aquele processo, né, que a gente chama de o ciclo vicioso que Israel vivia de pecado, punição, arrependimento e restauração, né? Diante destes fatos, podemos afirmar que o livro de Juízes se propõe a advertir a respeito do perigo e dos prejuízos de um povo desprovido de liderança, né? Isso é muito importante e nós já temos falado sobre isso. Outra importante mensagem que aprendemos por intermédio do estudo do livro de Juízes é o quanto Deus é benevolente e longânimo, pois mesmo em tempos sombrios de apostasia, o Senhor sempre ouve e atende ao seu povo quando este se arrepende de seus erros e busca. Olha, é importante nós lembrarmos o seguinte: o povo está vivendo numa calamidade, tempo de apostasia, cada um fazendo o que bem quer. E Deus esporadicamente levanta alguém para livrá-los das enrascadas, das opressões em que eles viviam. Vamos pensar no seguinte: o povo não se preocupou em uma liderança consistente e temente a Deus. Cada um queria viver da forma que bem queria, rejeitando a Deus antes de tudo. Devemos lembrar isso. Quem quer viver uma vida sem regras, sem estatutos, ele antes de tudo está rejeitando a Deus, porque Deus é o autor da lei. Deus é o Senhor, a lei é santa, né? E Ele nos deu uma lei. Quem quer viver sem uma liderança, quer viver sem uma obediência, né? Então, nós vemos o povo não se preocupando em ter liderança, porque não queria se comprometer, nem prestar contas a ninguém. Então nós vemos um povo rejeitando a Deus e de forma nacional. Essa rejeição é nacional. Mas quando o caos estava realmente profundo, alguns ou outros sempre clamavam a Deus. Olha só, às vezes o texto parece indicar que todos ali clamaram ao Senhor. Não foram todos. Porque sempre há alguém que não está nem aí para nada e sempre há alguém que está se preocupando com o bem de todos. Nas nossas igrejas, nos nossos ministérios, tem sempre esse contexto de pessoas que não estão nem aí com nada e de outras pessoas que estão sempre buscando um avivamento, sempre buscando de Deus um socorro. E olha que a maioria das vezes, essas pessoas que estão sempre buscando o avivamento, não estão buscando um avivamento pessoal, ainda que na maioria das vezes esse avivamento acontece iniciando por um ou dois, mas eles sempre buscam um avivamento contínuo e completo, coletivo, para todos. Deus tem misericórdia do seu povo, quando geralmente poucos do seu povo clamam a Ele, porque não são todos que estão clamando. Deus enviava juízes para Israel a partir do clamor das lágrimas de poucas pessoas que sentiam a necessidade de Deus e não por toda a nação. Deus é bom e tem levantado ao longo de toda a história homens e mulheres fiéis para liderar o seu povo, glorificando o seu nome. Apesar de a maioria da massa, né, estar ignorando, não está nem aí se preocupando com nada, não está sequer enxergando o caos em que está vivendo, a miséria que está vivendo, mas Deus sempre levanta os remanescentes, que geralmente não são muitos, mas que clamam por todos. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus por aqueles irmãozinhos simples, aquelas irmãzinhas simples, que estão sempre em oração. Às vezes nós, que somos mais jovens, nem nos preocupamos tanto assim com essa regularidade nas orações, né? Mas tem alguns irmãos, né, que estão sempre, constante, orando a Deus pela sua obra, né? Leonardo Ravenhill dizia que conheceu uma irmã que orou 30 anos por um avivamento na Inglaterra. E ela
conseguiu enxergar apenas um pouquinho desse avivamento. Partiu para o Senhor, o avivamento veio depois dela, mas ela orou 30 anos por esse avivamento. Enquanto muitos estavam se preocupando com outra coisa, havia alguém orando por avivamento. Deus sempre levanta alguém que está preocupado com o bem do seu povo. A liderança dos juízes. Os juízes mencionados nesse livro são Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tula, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abdon e Sansão. Eli e Samuel pertencem a este grupo seleto, mas os seus feitos não são registrados no livro de Juízes. Sendo assim, 14 é o número de juízes registrados nas Escrituras. O primeiro deles foi Otiniel, que era irmão de Caleb. Os juízes foram pessoas escolhidas por Deus para governar o seu povo. A função deles não era herdada como os reis e sacerdotes, mas se tratava de uma escolha direta de Deus. Elas não eram herdadas como dos reis, também não eram eleitas em períodos como hoje nós vemos os presidentes, prefeitos e governadores, mas em determinados momentos Deus levantava pessoas para fazer essas lideranças de emergência. Muitas vezes um líder era levantado por Deus, resolvia um problema nacional e ele caía no esquecimento. De repente o caos se instalava de novo e Deus levantava outra pessoa para novamente trazer o povo à presença do Senhor. Os juízes não tinham a função de interpretar a lei, mas a responsabilidade de cumpri-la e levar o povo a fazer o mesmo. Lembre que eu falei que toda liderança lidera a partir de de algo pré-estabelecido, algo maior pré-estabelecido, como é o caso, por exemplo, do nosso presidente, dos nossos governadores, a partir de uma Constituição. E aqui o comentarista nos faz lembrar bem, os juízes, eles não eram mestres da lei, mas eles tinham a responsabilidade de cumpri-la e levar o povo a cumprir. Eles eram tanto exemplos ao cumprir, como eles eram alguém que conduzia, influenciava, levava o povo a cumprir. Porque a liderança não se faz a partir dos seus próprios conceitos, da sua própria vontade. O professor pode explorar isso com seus alunos, né? Tanto para que ficam atentos quanto a líderes charlatões, a líderes cruéis, né? Quanto a nós mesmos como líderes não ultrapassarmos a linha, né? A linha que nos impede de nos tornarmos esses líderes maus. Nós lideramos debaixo de uma autoridade, a autoridade da Bíblia. No caso das nossas igrejas, das nossas comunidades locais, nós lideramos debaixo primeiro da autoridade da Bíblia, depois do estatuto da igreja, do regimento interno, que é a prática diária da igreja, e também da declaração de fé. Nós não podemos ultrapassar esses limites, entende? Esses limites não podem ser ultrapassados. Eu não gosto do que está no regimento interno da minha comunidade. Lamento, procure outra para você, mas você precisa estar subordinado sim a estes documentos, porque somente quando você lidera debaixo dessas autoridades, você faz uma liderança realmente bondosa. Porque se você faz uma liderança a partir de seus próprios conceitos, o risco de você ser uma liderança autoritária, cruel, é muito grande. É por isso que toda liderança deve ser feita debaixo de uma autoridade maior, seja de uma constituição, de um estatuto, ou, como na igreja, primeiro debaixo da autoridade da palavra de Deus. Cada um desses juízes foi levantado em um tempo de grande aflição para Israel. Sob a autoridade e o poder de Deus, eles realizaram grandes feitos, desempenhando um importante papel ao longo de aproximadamente 410 anos. Como nós lemos no texto anterior, entre 450 a 400 anos. Foi o período dos juízes. É um período muito grande, um período de muito caos, período aí que 14 juízes lideraram essa nação
e levantaram, né, foram levantados para resolver problemas. Foi um período longo, um período onde não havia uma liderança contínua, mas Deus estava cuidando do seu povo. O contexto social dos juízes. Os juízes atuaram em um período que pode ser bem compreendido, bem definido pelas seguintes expressões: não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia, o que parecia melhor, mais reto, mais certo aos seus olhos. Estas declarações revelam um povo sem a presença de um líder permanente e que, em função disso, acreditava que era livre para fazer o que bem desejasse. Nós já falamos sobre isso, mas não custa repetir. O professor deve, inclusive, abordar isso com seus alunos. Ninguém vive em sociedade e faz o que bem entende. Uma das coisas mais preciosas que nós temos chama-se liberdade. Mas a nossa liberdade não nos dá esse direito de fazer o que bem entendemos. Nossa liberdade sempre é debaixo de uma autoridade maior. Nossa liberdade cristã é debaixo da palavra de Deus. Nossa liberdade social e política é debaixo da Constituição do Brasil. A desobediência foi uma marca no tempo dos juízes. Sem a presença e a referência de um líder, o povo de Israel se desviou do mandamento do Senhor. Foi indiferente às obras que Deus havia realizado por ele e por seus pais. Mas, além disso, negligenciou a comunhão com Deus, pois o livro de Juízes registra vários episódios nos quais Israel esteve mergulhado na idolatria. Sem uma liderança consistente e contínua, o povo pega qualquer caminho. É por isso que é importante estarmos debaixo da autoridade e dos cuidados dos nossos líderes. Os juízes foram levantados por Deus em uma época de frieza espiritual, confusão social e declínio moral. É complicado nós lembrarmos disso, né? Que sempre que há um excesso de liberdade, um excesso de liberdade mesmo, nós temos algumas consequências que são bem perigosas, né? O caos geralmente se instala quando todos fazem o que querem. Segundo tópico, a falta de um líder. O problema. Sabemos que liderar é o mesmo que conduzir pessoas, orientando-as nas mais diferentes situações da vida. Tal conceito nos mostra que a liderança é essencial para o sucesso de um empreendimento e o bem-estar de uma sociedade. Primeira coisa que eu quero abordar aqui é: liderar é o mesmo que conduzir pessoas. Esse ponto, esse argumento é especialmente para você que é líder, você que é professor. Liderar é conduzir pessoas. Não é lançar um conteúdo, não é dar ordens, não é simplesmente transferir responsabilidade, ainda que liderança envolve transferência de conteúdo, envolve ordens, envolve delegar funções. Liderança envolve tudo isso, mas essencialmente liderar é conduzir. É liderar, é ir à frente. Liderar é ser o líder é sempre aquele que está em primeiro. Não é em primeiro em honra, mas é em primeiro na linha de frente. Liderar é influenciar pessoas, é conduzir pessoas, é fazer pessoas seguir você. Então, o primeiro argumento aqui é para nós que somos líderes. Liderar não é dar ordens, não é mandar as pessoas fazer. Liderar é conduzi-las, é fazer isso em amor, é orientar as pessoas nas mais diversas situações da sua vida. Orientar. A liderança tem hoje muito mais um perfil orientador do que um perfil de ordem, de delegação de função, ainda que isso ainda seja importante. Tal conceito nos mostra que a liderança é essencial para o sucesso de um empreendimento e o bem-estar de uma sociedade. Todo grupo social sem uma liderança está fadado ao desastre. Assim como Israel no tempo dos juízes. Certa vez o Senhor Jesus, vendo uma multidão, se compadeceu dela e disse: porque andavam como ovelhas que não têm pastor. Já foi feita uma pesquisa sobre as sociedades, né, que eram mais libertárias, né? As sociedades que não tinham regras, elas colapsaram.
Todas as sociedades que tentaram existir sem o mínimo de um padrão pré-estabelecido, sem uma lei, sem regras, elas se autodestruíram, elas se colapsaram, se autodestruíram, porque o caos foi instaurado e o caos levou essas sociedades à destruição. Então, nós precisamos entender que quando se fala de liderança, se fala de obediência a regras, se fala de pessoas que devem, no aspecto da responsabilidade do líder, liderar, conduzir, orientar, mas no aspecto daqueles que são liderados, obedecer, observar, respeitar e honrar para o bem de quem está ali. A percepção de Jesus a respeito daquela multidão expõe pelo menos duas importantes lições. Devemos cuidar para que haja líderes que se importam com o rebanho. A falta de líderes segundo o coração de Jesus é uma tragédia. O que eu já falei, até citando aqui o pastor John Piper, qual é a autoridade que o líder cristão tem? A autoridade dada pela Bíblia. Nós temos que ter o cuidado de aprovar líderes em nosso meio, líderes, e eu falo em todas as áreas, que tenham a Bíblia como referencial de vida, que sejam obedientes à palavra de Deus. Eu sei que no geral, por exemplo, presidente, governador, isso não é uma coisa que deva ser feita de forma imposta. Não é um líder cristão que vai mudar a realidade do nosso país num contexto geral, ainda que a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio governa, o povo sofre. Mas especialmente num contexto religioso, de congregação local, de igreja, se nós não tivermos cuidados, nós podemos estar entrando em situações complicadas ao colocarmos líderes que são populares, que são inteligentes, mas que não são tementes a Deus, que não são reverentes à Bíblia. A situação na qual o povo de Israel foi submetido no período do juízo, somadas à atitude e às palavras de Jesus aqui expostas, é suficiente para mostrar o quão grave quão grave e problemática é a caminhada do povo de Deus sem a presença de uma liderança estabelecida pelo Senhor, uma liderança temente a Deus, uma liderança que vive a palavra de Deus. As consequências gerais. Quais são as consequências para o povo de Deus que a falta de uma liderança estabelecida por ele pode causar? Segundo a experiência de Israel no período do juízo, podemos apontar os seguintes fatores. As pessoas ficam sem ter uma direção e se tornam como um barco à deriva. O povo passa a ter a ideia errônea de que é livre para fazer o que bem entender, prejudicando o próximo, a si próprio e a nação como um todo. Já falamos isso lá no início, que ninguém que vive em sociedade pode presumir que pode viver uma liberdade pessoal, uma liberdade sem nenhuma restrição. Isso não existe. O bem mais precioso da humanidade é a vida. O segundo bem mais precioso da humanidade é a liberdade. Mas mesmo a liberdade, ela termina quando afeta os outros. Como diz aqui o nosso comentarista, as pessoas têm uma ideia errônea sobre liberdade, de que ser livre é fazer o que bem entende sem se importar com os outros. Isso não é verdade. Liberdade é usufruir o direito, mas sempre respeitando o próximo. As pessoas ficam mais vulneráveis aos ataques dos inimigos e a toda sorte de males. O registro dos acontecimentos narrado no livro de Juízes é cíclico, pois a história se repete muitas vezes. Ou seja, Israel cai na idolatria. Deus subjuga Israel a outros povos. Israel clama em meio ao sofrimento. Deus os livra por meio de um juiz. Era aquele ciclo vicioso de pecado, juízo, arrependimento, restauração. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu em mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos.
E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Então, uma coisa que é muito importante a gente pensar. Por que o povo ficou sem liderança e se debandeou para a idolatria? Porque mesmo os pagãos idólatras, eles tinham liderança. E eles, através das suas lideranças, conseguiram influenciar o povo de Deus que não tinha liderança. Quando não se tem lideranças decentes no povo de Deus, o mundo acaba influenciando o povo de Deus. Ao que parece, uma das formas de Deus corrigir seu povo é privando-o de líderes que o representem. Da mesma forma, quando ele quer abençoar e recompensar o seu povo, Deus o presenteia com líderes segundo o seu coração. Como a igreja do Senhor, devemos clamar a ele, pedindo que nunca falte líderes espirituais cujo caráter seja ilibado. E nós devemos sempre estar à disposição de Deus para sermos moldados por ele, para exercermos a liderança que o Senhor nos comissionou. As principais consequências. As consequências da falta de uma liderança permanente são inúmeras, porém as principais, de acordo com o livro de Juízes, são a confusão social, o caos moral e a apostasia, que nós já falamos agora há pouco. O povo de Israel se esqueceu do concerto com o Senhor que o havia resgatado do Egito. O povo sem direção passou a caminhar pela senda da idolatria e da devassidão. Não tinha liderança dentro de Israel, mas os pagãos tinham suas lideranças e eles tinham as estratégias de influenciar o povo de Deus e influenciaram. Tanto é que levaram eles para lá. Lembra de Acabe e Jezabel? Acabe era um israelita. Jezabel, uma descendente de Sidom, né? Era uma idólatra. E ela, com a sua liderança, impôs a religião dela a Israel. Às vezes, quando o povo de Deus é fraco em liderança, o mundo influencia o povo. Como forma de punição pelos pecados, era oprimido e saqueado por diversos inimigos. Assim vivia o povo de Israel. As consequências da sua insubordinação, a consequência da sua rebeldia era castigo, era escravidão. Terceiro tópico, a solução. A inevitável necessidade de transição. A obra de Deus não é feita por uma pessoa apenas. Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens, homens e mulheres. Contudo, sabemos que todos os homens e mulheres têm as suas limitações e que toda liderança é passageira, pois o tempo passa para todos indistintamente. Sendo assim, a transição é inevitável e deve acontecer segundo a orientação do Senhor, né? E o que é importante a gente pensar aqui, nós falamos sobre uma liderança contínua e consistente. Contínua é quando quando o povo sempre tem uma liderança consistente. Mas contínua não quer dizer de uma pessoa só. Isso aí já vira ditadura. Moisés passou 40 anos, Josué passou mais muito tempo liderando, mas lembre-se que Moisés passou a liderança para Josué. A liderança não era da mesma pessoa, mas ela era contínua e consistente. Porque saiu um, entrou outro imediatamente, e ele continuou sendo uma liderança como Moisés era, temente a Deus, cuidadoso, influenciando o povo e conduzindo o povo. Assim como Moisés, o líder precisa ter desprendimento e compromisso com o futuro da obra de Deus e apresentar ao Senhor aquele que será escolhido para o tal tarefa de sucedê-lo. É importante, nós professores, líderes, que nós não somos eternos nos nossos cargos. Nós não somos eternos. Nós devemos, de forma primária, sempre preparar alguém para nos substituir. Entretanto, isso nem sempre é possível. Quando alguém nos substituir, entregue de forma amorosa, seja um auxiliar, seja alguém que ajude, seja um conselheiro, seja parceiro, mas entregue. Não faça cara feia,
Não fique criticando, porque você não é dono do posto. Você não é dono da igreja, você não é dono do ministério. O líder que prepara o sucessor demonstra reconhecer as próprias limitações, a dependência de Deus e o amor à sua obra. Grandes líderes tiveram cuidado de trabalhar na transição de suas lideranças, dentre as quais se destacam a ousadia de Elias, quando escolheu Eliseu como o seu sucessor. Elias, então, passa a sua capa sobre Eliseu. Ele lança a sua capa sobre Eliseu como símbolo de que está transferindo seu ministério para ele. O investimento nos mais jovens. Deus nunca teve problema em usar pessoas independentes de suas idades cronológicas. O Senhor falou com Samuel enquanto ele era bem jovem, pois o sacerdócio havia se corrompido, preparando alguém desde a sua tenra idade para um grande ministério. Davi, o menino que foi ungido e separado para ser rei e substituir Saul. Óbvio que Davi não foi direto para o trono, mas ele passou pelo período de maturação. Jeremias se considerou uma criança diante da incumbência de ser o profeta. Timóteo enfrentou dificuldades por ter exercido o ministério pastoral sendo ainda muito jovem, Então, Deus usa jovens para grandes lideranças, dando a eles grandes responsabilidades. E todos estes jovens, como Jeremias, como Davi, como Samuel, como Timóteo, eram pessoas, antes de tudo, temente a Deus, que se submetia à vontade de Deus, que se submetia à lei de Deus. É preciso preparar as crianças, os adolescentes e os jovens para que futuramente venham servir ao Senhor, exercendo uma liderança que glorifique seu nome. Isso aqui é algo que eu preciso falar. Infelizmente, no nosso mundo evangélico, especialmente no contexto mais pentecostal, nós temos uma guerra entre líderes maiores que não querem abandonar seus postos, que acabam influenciando de forma muito perniciosa os novos líderes. Isso é muito perigoso. Mas nós, líderes mais jovens, e vocês jovens que ainda exercerão liderança, devem entender que vocês não são insubstituíveis, que vocês não devem se apegar à posição, que vocês devem ser servos de Deus. Deixando um legado positivo. O que é um legado? Segundo o dicionário Houses, significa o que é transmitido às gerações que se seguem. Partindo desse significado, podemos afirmar que o legado de alguém é algo que o tempo não é capaz de desfazer. Também podemos concluir que legado não tem relação só com bens materiais, mas com princípios, valores e exemplo de vida, Então, às vezes, muitos líderes que se apegam às suas funções e não querem as deixar, não querem transferir para outros, deixam um péssimo legado. Mas eu conheço pastores que jubilaram e continuam congregando na mesma igreja onde foram pastores, e são homens simples, humildes, decentes, conselheiros, amorosos, e não têm a vontade de ficar se perpetuando. Esse é um legado maravilhoso, e todos nós devemos pensar em um legado. E o principal legado que nós podemos deixar para as pessoas, para as futuras gerações, é de temer a Deus, é de ser humilde, é de viver em obediência. Não podemos também nos esquecer de que nas Escrituras Sagradas alguns líderes deixaram um legado de dor e sofrimento, e não podemos ser vistos como referencial a ser seguido. E não podem ser vistos como referencial a ser seguido. Temos como exemplo Acabe, que era frouxo, covarde; Jezabel, que era perversa, idólatra. Outro exemplo é o legado de Sansão, que era promíscuo, vaidoso. Esse jovem foi chamado pelo Senhor para libertar o seu povo das mãos dos filisteus, mas decidiu não seguir o exemplo de seus pais e abandonou os princípios bíblicos, fazer a própria vontade. Ele fez suas próprias escolhas, fez a própria vontade. Ele menosprezou o chamado de Deus na sua vida, e o que aconteceu com ele foi trágico. Toda liderança precisa estar consciente da responsabilidade de se deixar uma herança frutífera para as próximas gerações, até que Cristo volte. Nós não podemos pensar que somos eternos,
nem podemos pensar que somos insubstituíveis, não podemos pensar que nunca será levantado alguém superior a nós. Lembre-se, a obra de Deus, quem chama e capacita é Deus. Nossa conclusão. Aprendemos nessa lição a respeito da importância e o valor do líder segundo o coração de Deus e também as consequências da falta de uma liderança consistente. É necessário preparar os adolescentes e os jovens para que futuramente venham servir ao Senhor, exercendo uma liderança que glorifique o seu nome. Desde já, nós precisamos ir falando para os nossos jovens, adolescentes, que a vida não pode ser vivida de forma desajustada. Precisa ser vivida com comprometimento e responsabilidade. Muito bem, então chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.